Há um tempinho atrás eu era apenas um homem noivo, um jovem noivo. E todo animado para a lua de mel, né? Não via a hora de chegar esse momento tão bom. E eu e minha noiva na época, então, que hoje é minha esposa, resolvemos ir para o templo para tomar algumas decisões que seriam importantes. E uma delas era sobre filho. É algo que a gente tinha e tem uma preocupação até hoje, mas a gente precisava tomar decisões sobre quando, quantos. E esse é um assunto muito íntimo, pessoal, né? E nós fomos no templo, decidimos que quando passaríamos, entraríamos na sala celestial, ela ficaria de um lado, eu ficaria do outro, nós oraríamos, tomaríamos a decisão e conversaríamos juntos para ver qual conclusão nós chegamos. E a conclusão eu conto para vocês daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Onde Encontrar a Paz, que é a versão para casados. Tem alguns que são solteiros aqui, que são noivos, que estão namorando, que assistem, também sejam muito bem-vindos. Queria dizer que não importa de onde você seja, qualquer lugar do mundo, você pode fazer o Instituto. Esse é um curso exclusivo do Instituto BH. Você pode fazer conosco aqui, lança a sua frequência, lançando a sua frequência, o crédito fica valendo para onde você mora. Saiba que vai ser uma honra poder ser seu professor. Você não pode esquecer de lançar sua frequência. Entra na descrição desse podcast, ou então você vai no Instagram, @InstitutoBH, e lá você lança a sua frequência, tá bom? Tem de 18 a 30 anos, é seu direito fazer esse curso aonde você mora, é seu direito ganhar os créditos. Com relação a outras exigências que tem para isso, a gente conversa em particular, tá bom? Vai ser uma honra. Meu nome é Reginaldo, os mais íntimos me chamam de Regis e eu sou feliz quando faz isso. Muito bem. A aula de hoje é encontrar a paz nas promessas. Sempre eu falo que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não existe paz sem ele. E ele distribui a sua paz através de alguns mecanismos. E um deles, então, são as promessas. Confesso para vocês algo. Foi muito complexo preparar essa aula. No início, eu estava procurando as promessas nas obras padrão. Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. E tem centenas de promessas. Imagine aí numa promessa que você vai lembrar. Então, centenas. E acabou que eu peguei então um momento e fui dar uma olhada na última conferência geral, a conferência de abril de 2024. E eu me deparo com o presidente Nelson dizendo o seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, esta é minha promessa. Pronto. Na hora que eu vi essa palavra, eu falei: é um homem de Deus, é um homem que possui as chaves do sacerdócio, é um homem autorizado para falar em nome de Deus e ele está falando de promessa. Pronto. É o que é mais importante para os casais agora, nesse momento, é saber o que o profeta vivo falou na última conferência. E foi então que eu mudei completamente os rumos dessa aula e ela serviu demais para mim e espero mesmo que sirva para vocês. O presidente Nelson usou, esse é o último discurso da última conferência, tá? Ele usou 6 vezes a palavra nada ao fazer promessas. Ele disse o seguinte: nada vai ajudá-lo mais a agarrar a barra de ferro. Nada vai protegê-lo mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecer mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. Eu não sei qual que é o problema que vocês estão passando hoje. Realmente eu não sei. Eu sei o meu. E são muitos. Mas tem um problema que eu necessito de uma promessa, que os céus vão se abrir. Humanamente não existe mais nada que eu possa fazer. Humanamente não tem. É algo que depende de outras pessoas, que depende de um monte de fatores para que suceda. Então, somente se os céus se abrirem. Eu preciso dessa promessa. Então, isso me chamou a atenção dessa promessa. Agora, eu não sei se na sua vida
Se o problema que você está passando, você está precisando saber como se agarrar. A promessa que você tem é que você vai se apegar melhor à barra de ferro, ou que você vai se sentir mais protegido ao defrontar com os problemas da vida, ou que você está precisando é de fortalecer o seu testemunho, ou se você está precisando é se apegar mais à expiação de Cristo e como fazer isso, ou se acalmar, como ele falou, ou se o seu problema, como eu, você está precisando da promessa do que o céu vai se abrir. Eu não sei qual promessa você precisa se apegar. A exigência eu sei te dizer. O presidente Nelson falou: ir ao templo conforme as suas circunstâncias te permitam. No templo, nós recebemos a promessa dessas bênçãos. O templo é a casa de Deus na terra. É o lugar consagrado e designado para que algumas coisas sejam feitas em nome de Deus e promessas recaiam sobre nós. E o interessante, então, que o presidente Nelson faz um pedido que se localiza na seção 110 de Doutrina e Convênios. Ele pediu para que nós lêssemos seção 110, versículo 7. E ele diz o seguinte, a escritura: manifestar-me-ei, nossa, eu tenho muita dificuldade com mesóclise, tá, gente? Me perdoe. Manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. O presidente Nelson apresenta a seção 110, versículo 7, e ele fala o seguinte: eu os convido a ponderar sobre o que essa promessa do Senhor significa pessoalmente para você. Então, ele nos mostra uma promessa que tem contida em Doutrina e Convênio. Então, olha, o presidente Nelson faz uma promessa, na verdade faz 6 promessas diferentes, para que a gente localize uma promessa que se encontra em Doutrina e Convênio. Tá confuso? Mas ele pede para que a gente pense: manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. Eu te desafio como casal, na próxima reunião familiar, numa mensagem que você mandar agora, qualquer coisa desse tipo, que você e seu cônjuge estudem Doutrina e Convênios, seção 110, versículo 7. E localize, como ele falou, convido a ponderar sobre o que essa promessa significa para você. Que o Senhor irá se manifestar com misericórdia naquela casa. Te desafio a fazer isso, por favor. Eu gostaria de compartilhar com você os meus pensamentos, as minhas ponderações, o que eu conversei com minha esposa. E eu gostaria de falar que esse é um estudo pessoal. Eu não estou falando que a minha verdade seja melhor do que a sua, o meu estudo seja melhor do que o seu, ou que eu estou trazendo verdade absoluta. Eu estou trazendo algo que eu aprendi, o Reginaldo. E eu espero que você siga o que o presidente Nelson pediu, você e seu cônjuge, para que as promessas recaiam sobre sua cabeça e você tenha um entendimento. Então, a segunda coisa que eu gostaria que você, como casal, pudessem estipular a meta de ler toda a seção 110 de Doutrina e Convênios, que aí você se contextualiza. Porque na seção 110, no versículo 8, diz o seguinte: sim, aparecerei aos meus servos e falar-lhes-ei com minha própria voz, se o meu povo guardar os meus mandamentos e não profanar essa casa santa. Mais uma vez, o Senhor promete se manifestar a pessoas. Eu conheço muitas pessoas e confesso que já passou também no meu pensamento, mas tem pessoas que têm um forte desejo de ver o Senhor no templo e que vão lá com esse ímpeto e ficam olhando para todos os lados tentando encontrar com o Senhor e como eu falei, eu não vejo nenhum erro nisso. Eu só percebo que se eu vir Jesus Cristo, o meu testemunho vai ser ampliado, eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu vir, eu vou ser uma pessoa muito mais fiel a um chamado, eu vou identificar muito melhor a minha missão na terra se eu vir. Na minha cabeça é o contrário. Na minha cabeça, eu preciso ser todas essas coisas para que Ele, em sua misericórdia, apareça a mim. Eu preciso me tornar algo para que Ele complemente com algo. Então, eu, Reginaldo, me afasto e não me preocupo com isso. Eu não vou para o templo
para ver a parte física de Cristo. Mas eu vou compartilhar com vocês, então, baseado nisso, no estudo da seção 110 e dessa promessa, tanto no versículo 7 quanto no 8, eu queria ir com vocês em Lucas, no capítulo 24, no versículo 31, na história tão conhecida que vocês sabem, que é quando os discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, e Jesus Cristo ressurreto aparece para eles. Só que eles não reconheceram Jesus Cristo. Nesse momento, então, o meu pensamento ele foi fortalecido. Se fosse a coisa mais importante, a manifestação física, se fosse o mais importante, Jesus Cristo já teria se manifestado, apresentado, sou eu, andado com eles e falado. Não era isso. Não era. Diz o seguinte: abriram-se os olhos, então os seus olhos, e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Quando eles chegaram num determinado lugar, pediu para que o Senhor ficasse com eles, que eles estavam gostando muito. Foi nesse momento que ele some. Não era importante aquilo. O importante é ensinado no versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O mais importante é o que sentimos. O mais importante é o que sentimos ao ler as Escrituras. As Escrituras são o que testificam do Senhor. E são as Escrituras que é capaz de penetrar onde nenhuma outra coisa é capaz de fazer. Em Doutrina e Convênios fala que separa, né, juntas, tendões e coisas desse tipo, é uma espada de 2 gumes. Então eu pergunto para você, qual vai ser a sua visita ao templo que você vai fazer uma leitura das Escrituras junto com seu cônjuge lá dentro? Porque se vocês observarem, o templo é muito complexo. O que não falta no templo é trabalho. O lugar para a gente trabalhar. A gente não tem um minuto de sossego. Então, se é para a gente ponderar, se é para a gente pensar na promessa do versículo 7, eu também percebo que nós precisamos parar por um tempo para poder ler a Escritura lá dentro. Vocês sabem que tem lá disponível. Por que não procurar um lugar na recepção, procurar um lugar mais próximo ao batistério, sentar junto com seu marido, com a sua esposa, ler e conversar de um versículo que vocês estão sentindo? Eu acredito que isso vai ser de um poder gigantesco na nossa vida. Eu acredito piamente nisso. Voltando em Doutrina e Convênios, na seção 110, no versículo 2, Joseph Smith então começa a compartilhar a forma com que ele viu o Senhor. E é tão difícil falar do Senhor, porque é tanta glória, tanto brilho, que acaba que a figura de linguagem que eles usam, as metáforas que eles usam para poder descrever, acaba que piora para nós que não passamos pela experiência. É difícil demais. É a mesma coisa se você já sentiu o Senhor, é a mesma coisa se você já teve uma experiência com o Espírito Santo. Explicar isso para os outros é difícil demais, não tem jeito não. Então, no versículo 1 da seção 110, fala assim: abriu os olhos do nosso entendimento. É algo espiritual, é algo da mente, é algo diferente que nos vem. E como que o Senhor se manifesta na sua casa, que eu entendi? Vem toda a descrição abaixo, como ele se manifesta. E começa a dizer assim, no versículo 3, os seus olhos eram como labareda de fogo. Vocês imaginam ver uma pessoa que o olho é labareda de fogo? Isso é horrível, eu sairia correndo. Não está nos conduzindo aquilo que queima os nossos pecados? Será que não está nos conduzindo aquele calor que vem quando nós estamos arrependidos?
Nós não conseguimos olhar para os olhos do Senhor ou comparecer na presença dele sem que a gente sinta que está queimando os nossos pecados. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas por várias vezes no templo eu pensei, Senhor, eu nunca mais queria pecar. Eu nunca mais gostaria de pecar. E pergunto, por que nós não vamos em casais, como casal, no templo sentir isso? Por que nós não guardamos um pouquinho mais de tempo para com o nosso cônjuge? Por que a gente não confessa, não pecados, mas confessa do fundo do coração as suas fraquezas, aquilo que você não consegue mudar de forma alguma, aquelas dores mais profundas, aqueles desafios mais intensos? Será que não está na hora de você confessar para a pessoa que você ama, pedir ajuda? Isso para mim é ver o Senhor, é sentir o Senhor. O versículo 3 continua dizendo: os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Gente, quando fala cabelo branco, será que não nos lembra aquele vozão, aquela vozinha, vó mesmo, de mãe da mãe, mãe do pai, do nosso pai, coisa desse tipo? Tranquilidade, paz. Toda vez que sentimos paz, é o Senhor se manifestando de alguma maneira. E somente quem foi no templo sabe disso. E por que a gente não faz em casal? E eu sei que às vezes é difícil, tá? O presidente Nelson falou que é ir no templo de acordo com as nossas circunstâncias. Mas será que não pode entrar no seu projeto de ir no templo com a sua esposa ou com o seu marido na próxima caravana e sentir essa paz juntos? É dizer eu te amo e abraçá-lo, abraçá-la e sentir isso. Fala que o semblante dele resplandecia mais que o brilho do sol. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver eclipse solar. Nós temos que colocar um mecanismo na frente, né? Algo que não prejudique a nossa córnea. Então, o brilho do sol, o que blinda, né? Qual que é o mecanismo para que não nos queime? Será que não é o arrependimento, a humildade, a submissão? Se você já não fez isso, eu já fiz, tá? Por isso que eu gostaria de dizer para vocês, será que essa forma com que o Senhor se manifesta, com arrependimento, não ele arrependendo, mas nós, com humildade? Qual foi a vez que você já disse humildemente para o seu marido ou para sua esposa dentro do templo, faça uma lista de tudo que ela tem de bom ou ele tem de bom e diga lá? Será que não seria um belo dia de você chegar dentro do templo e falar assim: você tem razão do que você disse, me perdoa? Eu acredito que isso é um semblante que resplandece em nós, né? Resplandece aquele brilho no qual, se não tem alguma coisa, a gente não consegue enxergar. E a gente não consegue enxergar as coisas boas com quem nós somos casados se a gente não tem essa blindagem do arrependimento, mas que a gente também não tem a humildade e a submissão de que algumas vezes o outro tem razão, não é todas as vezes. Eu odeio aquele ditado que diz que sempre a mulher tem razão, né? Sempre ela tem razão, eu fico calado porque sempre tem razão, alguma coisa desse tipo. Não, se as mulheres sempre tivessem razão, vocês já estariam todas as mulheres no reino celestial. Não é assim. Só que tem uma proporção, onde um está certo, o outro está certo, e a gente precisa se submeter de boa vontade, nós somos uma só carne. E às vezes nós colocamos o nosso orgulho. Quantas vezes eu já coloquei o meu orgulho tentando provar que eu era o correto, mesmo estando errado? Eu acredito que o semblante do Senhor se manifesta quando eu me submeto e reconheço grandes coisas que a minha esposa faz por mim, por meus filhos e na minha vida.
Fala que a voz dele era a voz como o ruído de muitas águas. Não sei se vocês já acamparam do lado de cachoeira, próximo a rios. É um barulho tão gostoso, é um equilíbrio da natureza. Sabe, equilíbrio? Você percebe aquilo, os insetos cantam num determinado momento, a água tem o seu fluxo direitinho, tudo funciona perfeitamente. O Senhor está falando que a voz dele é disso. É uma voz que transmite tranquilidade, equilíbrio. Gostaria de te desafiar a sentar com a sua esposa, com o seu marido e transmitir tranquilidade. Falar sobre os projetos do futuro e falar o quanto você acredita em Deus que vai dar certo, o quanto você acredita na pessoa. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa? Qual foi a última vez que você disse para o seu marido: eu tenho orgulho de você? Eu tenho orgulho de ser casada, de ser casado com você. Eu tenho orgulho da forma com que você educa os nossos filhos. Eu tenho orgulho da forma com que você provê o sustento para o lar, da forma com que você trabalha. Eu tenho orgulho de você. Quer uma coisa que vai ser o sonido de muitas águas, trazendo equilíbrio e tranquilidade? Para mim não tem não, gente. Eu te desafio a fazer isso na próxima vez que for no templo. Calor, perdão dos pecados, tranquilidade, submissão, equilíbrio, são formas que o Senhor se manifesta no templo. E Ele já se manifestou a mim desse jeito. Eu queria dizer para vocês que quando eu estava orando, quando eu era noivo de um lado da sala, minha esposa orando do outro lado, e nós nos juntamos e o Senhor então tinha falado para mim, são 3 filhos. E eu fui conversar com ela, 3 filhos. E naquele dia nós sabíamos que era algo vindo de Deus. E nós definimos o período e o intervalo entre cada um. E uma das coisas mais grandiosas da nossa vida, tristes e grandiosas, foi quando a Beth ficou grávida do nosso 4º filho. E nós então ficamos meio assim, né? Estranho isso, porque o Senhor falou para mim e para ela 3. E passado alguns dias ele levou ele embora, ou ela teve um aborto espontâneo. O Senhor conversou conosco. O templo é um lugar sagrado, um lugar bom de se tomar uma decisão. Você precisa comprar um carro, precisa comprar uma casa, você precisa mudar de emprego, mudar de cidade. Lembre-se, nós somos uma só carne, uma só. Nós deveríamos ir em casal e perguntar essas coisas ao Senhor. Ele responde. Jesus Cristo diz no versículo 4 a Joseph Smith: eu sou o primeiro e sou o último. O Senhor, Ele está conosco no início da nossa jornada e depois Ele encontra conosco lá no final, muito tempo depois. Eu não sei se vocês já perceberam isso, que muitas vezes nós começamos, sentimos uma inspiração, uma coisa forte, só lá na frente que nós vamos sentir de novo. É Jesus Cristo. Ele é o primeiro, bate nos nossos ombros e fala: eu te encontro lá na frente. Lá na frente. E para que a gente não fique sozinho, a gente não se sinta sozinho nesse processo todo, o que o Senhor fez? As ordenanças do templo que servem para esse processo todo além do Espírito Santo. Vocês sabem, nós somos lavados, nós somos ungidos, nós somos investidos, nós recebemos convênios de Deus com as suas exigências. Nós carregamos marcas nas nossas roupas sagradas. É isso que o Senhor está dizendo. Você não está sozinho. Eu te lavei, eu te ungi, eu te investi, eu te encontro lá na frente. Nós nunca estaremos sozinhos. No versículo 4 fala: eu sou o que vive, eu sou o que foi morto. No versículo 4 ainda ele fala: eu sou o vosso advogado diante do Pai. Só que no versículo 5 tem algo extraordinário.
ele fala o seguinte: eis que perdoado vos são vossos pecados. Estais limpos diante de mim. Portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos. Gente, isso aqui é sério. Quando nós vamos ao templo, nós passamos pelos anjos que estão em sentinela do lado de fora. Os anjos de sentinela é um membro do bispado que faz a nossa entrevista de recomendação para o templo. Os anjos que estão de sentinela é um membro da presidência da estaca. Isso pode também ser um ramo ou um distrito. Eles fazem ainda, eles são os que estão de sentinela para que nada corrupto entre no templo. Se entrar é porque nós mentimos. Só que eles são aqueles que estão de sentinela. Eles que nos julgam. E essa entrada, então, o Senhor está dizendo que quando a gente entra no templo, está aqui no versículo 5, gente, seção 110, versículo 5. Perdoados vos são os vossos pecados, estáis limpo diante de mim, portanto erguei a cabeça e regozijai-vos. Será que você já beijou o seu marido, a sua esposa, sem pecado? Será que você já o abraçou, já estendeu carinho dentro do templo? Será que nós já tivemos aquele entreolhar apaixonado de duas pessoas que venceram os pecados desse mundo? Quando saímos, somos bombardeados, mas naquele momento, nós estamos sem pecados. Naquele momento é o momento de levantar a cabeça. Naquele momento é o momento de agradecer, talvez como casal. Fique mais tempo dentro do templo, permaneça lá dentro. Qual é o convite do presidente Nelson? Vá quantas vezes você pode. Sabe por quê? Porque mediante o arrependimento, mediante passar pelas entrevistas, mediante a tudo isso, o versículo 5 diz: você não tem pecado, perdoado estão os seus pecados. E quanto mais nós estivermos lá, mais sentimento de não ter pecado teremos. E quanto mais sentimentos, o que irá acontecer com o nosso casamento? E será que o seu casamento não está melhor porque a maior parte do tempo nós estamos onde tem pecado, que é fora do templo? Convido todos vocês, eu irei agora no dia 19 de julho, estarei no templo com a minha esposa. Convido vocês a passarem pela mesma coisa, pelo mesmo processo. Eu queria testificar que lá é a casa de Deus. Eu nunca com os meus olhos vi Jesus Cristo, nunca. Mas ao ler isso que o presidente Nelson pediu que fosse lido, eu sempre percebi que ele se manifestou a mim com misericórdia. Porque a coisa mais complexa do mundo é ter pecado. E agora eu entendo por que lá dentro é bom. Porque lá dentro eu estou com ausência de pecado. Eu estou redimido dos meus pecados. E eu quero estar lá dentro com a minha esposa. Para eu aprender a do lado de fora evitar os meus pecados e ter uma comunicação com a minha esposa como eu tenho lá dentro, falando baixo, sendo compreensivo, abraçando com carinho, tomando todo cuidado. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Não deixem, por favor, de lançar a sua frequência. Se você tem de 18 a 30 anos, você pode entrar aqui na descrição desse podcast, ou você pode entrar no Instagram do Instituto, @Instituto Belo Horizonte, lança a sua frequência. Esse curso vale para onde você mora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe onde você vai encontrar a paz? Nas promessas que o presidente Nelson fez, indo ao templo, mas não indo ao templo sozinho, indo com quem você ama. E se você ainda não tem uma recomendação para entrar no templo, somente no batistério, né? Talvez você não tenha passado ainda, vá no batistério. E se existe qualquer pecado, qualquer erro na sua vida, qualquer coisa que impeça de você ter uma recomendação do templo, eu peço que você vá no jardim do templo e que lá você derrame o seu coração ao Senhor, naquele lugar que também é sagrado. O jardim também é do Senhor.
que o casamento de vocês seja fortalecido. E se vocês perceberem, o que Satanás irá mais fazer na nossa vida é impedir que um casal vá junto ao templo. Porque essas promessas que nós lemos aqui se cumprirão. Deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.